Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina, uma lição que tem trazido tantas, meio redundante, né? Mas tantas lições para a nossa vida diária. Hoje, mais uma vez, eu não estou aqui sozinha, né? Eu sempre estou acompanhada de amigos aqui para a gente junto estudar a Bíblia, né? E dessa vez eu estou trazendo aqui, como nós trouxemos aqui anteriormente, pessoas aí representando os departamentos da igreja. Mais uma vez eu estou trazendo aqui 2 representantes de um departamento muito especial da nossa igreja. A gente não poderia viver sem esse departamento. São os representantes do diaconato da nossa igreja. Então, do meu lado esquerdo, eu tenho aqui o irmão Luiz. O irmão Luiz, bem-vindo. É o nosso representante, nosso diretor aqui dos diáconos. Bom dia às nossas irmãs aqui presentes, aqueles que nos assistem. Nós fomos aí, desde o começo do ano, estamos já terminando o ano, né? Como líder dos diáconos. E não é a primeira vez que eu faço isso, né? A gente já trabalhou desde que eu me batizei em 2011, 2012 eu já entrei no diaconato. E a gente vem vendo o quão importante o diaconato. A gente vai estudando na Bíblia como foi formado o diaconato, né? Quando os discípulos pregavam, não sobrava tempo para servir, na época as viúvas, os órfãos. Sim, fazer o básico da igreja, né? E foi escolhido, então, homens de boa fé, de boa reputação, para estarem ali servindo e atendendo às necessidades da igreja. E hoje não é diferente. Então, os diáconos estão aí para servir e atender as necessidades da igreja, enquanto os anciãos, o pastor está pregando o evangelho e nós, no diaconato, estamos atendendo às necessidades básicas da igreja. E não é pouca coisa não, hein? É muita coisa que eles fazem, e eu falo que a igreja não poderia viver sem eles hoje, porque é um trabalho árduo, todos os cultos, e não só nos cultos, também fora da igreja. E do meu lado direito, eu estou aqui com a minha amiga Simone, que gravou com a gente aí há uns dias atrás, foi resistente de estar gravando aqui por timidez e tal, mas ela gostou e está aqui conosco mais uma vez. Simone, bem-vinda, representando as nossas diaconisas. Bom dia, Sandro. Bom dia, irmão Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham também. Realmente, a primeira vez é melhor, viu? Porque você não sabe direito, você não conhece, você vem. A segunda, a responsabilidade aumenta, mas a gente está acabando, né, gostando dessa ideia de estar aqui. É muito bom. E eu agradeço, né, mais uma vez esse convite. Amém. Ossi, você aí como representante, né, das diaconisas da nossa igreja, fala aí algumas coisas para quem não conhece, ainda não entende o andamento da igreja, algumas coisas que são de responsabilidade aí do diaconato. Muito bem. Eu posso dizer que eu sempre fui diaconisa, viu? Mas eu fui oficializada aqui nessa igreja, porque desde que a gente entra na igreja, a gente sempre está ali ativo, fazendo alguma coisa. E nós, como nesse papel importante de diaconisa, então, como o irmão Luiz já falou alguma coisa, então a gente zela pelo patrimônio da igreja. E a gente auxilia também aqui as pessoas na igreja. Às vezes tem um visitante, a igreja está cheia, a pessoa fica meio perdida, e nós também, nesse papel de diaconisa, acabamos, né, ajudando a pessoa a encontrar lugar, sentar para se sentir bem. E cuidar aqui do patrimônio da igreja mesmo, da organização, limpeza também, a gente acaba, né, ajudando, isso é muito importante. Numa Santa Ceia, né, Isso, a gente ajuda a servir a Santa Ceia. Quando tem batismo, a gente ajuda as pessoas a conduzi-las, né, ao tanque batismal, depois do batismo também, né, para elas poderem estar se arrumando e voltando aqui à igreja novamente. Então, a gente auxilia essas pessoas. É um trabalho muito importante e é bom também. Está vendo? Eu falei para vocês que eles trabalham muito. Os outros departamentos ainda tem um culto aí de folga, né? Não trabalha todo culto, mas o diaconato não. Todos os cultos eles estão presentes, ajudando e ajuda aí nas cerimônias muito especiais da nossa igreja, muito solenes. Eles estão também conosco, aí ajudando e dando, servindo como Jesus pediu para que fosse feito, né? Vamos agora então para a cereja do nosso bolo, que é o estudo da lição. Mas eu gostaria de pedir para você que está acompanhando, curtir, compartilhar esse vídeo para levar aí essa mensagem para outras pessoas, nos ajude, inscreva-se no nosso canal, siga-nos aí também nas nossas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, Adventistas Catanduva. Nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus através das redes sociais. Eu vou pedir para o irmão Luiz, então, fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo, irmão. Oremos. Querido e maravilhoso Deus,
agora vamos tomar a tua palavra em mãos. Da mesma forma que seu Espírito Santo iluminou aqueles que escreveram, nos ilumine a entendê-la e passar também adiante aos nossos irmãos que irão assistir, que eles também sejam iluminados para entender a tua palavra, Senhor, e que seja colocada em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Chegamos aí na nossa quinta lição. Se você está entrando em contato agora com o nosso canal e ainda não sabe sobre o que nós estamos falando, todos os trimestres nós estudamos um tema, né? E aí são 13 semanas estudando sobre um livro ou um tema da Bíblia. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o Evangelho de João, tá? Estamos aí na quinta lição. Se você gostaria de acompanhar através desse manual de estudos que a gente utiliza, você pode estar procurando na casa publicadora, comprando, ou até pesquisando aí na internet mesmo, tem gratuitamente, você pode acompanhar. É muito legal, você vai ver que vale muito a pena, tá? Então, chegamos na quinta lição. O tema da nossa lição, dessa quinta lição, é o testemunho dos samaritanos. Testemunhar é você mostrar, né, diante do que você fala ou das suas atitudes sobre algo. Mas aqui a lição vem falando assim, o testemunho dos samaritanos. E aí, como a gente vai discutir esse assunto sem entender de repente quem eram os samaritanos, né? Os samaritanos, eles nada mais nada menos, eles também faziam parte do povo de Israel. Só para a gente contextualizar aqui, antes de entrar dentro da lição. Eles faziam parte do povo de Israel. Só que quando o rei Salomão morre, esse reino ele é dividido em duas partes. Reino do norte e reino do sul. O reino do norte começa a sofrer ali algumas invasões, né? Acontece ali que os assírios começam a entrar, a invadir ali, e aí ele começa a trazer ali outras pessoas que eram cativas de outras nações, também ali para Samaria. O que acontece a partir daí, então? A partir daí, os samaritanos ali, eles começam a colocar dentro das rotinas deles algumas práticas que não condiziam com o povo de Deus, né? Algumas práticas pagãs, algumas práticas idólatras, né? Eles começam ali a ter um sincretismo. O que é sincretismo? Quando você coloca algumas outras coisas dentro do cristianismo para tentar ali se ajustar, entrar ali junto na mesma, com o pessoal ali que estava ali junto, e aí eles começaram a abandonar ali, vamos dizer, né, o cristianismo, para poder, então, entrar ali algumas práticas que eram pagãs, que não eram cristãs. O que mais a gente poderia falar sobre os samaritanos? Você tem alguma coisa aqui para a gente acrescentar? Um detalhe muito importante. Eles foram contra a reconstrução do templo, né, em Jerusalém ali, quando os israelitas voltam para reconstruir ali o templo, após o tempo de cativos em Babilônia, eles eram contra. Então, criou-se ali uma rivalidade. E aí eles construíram o próprio templo para entrar ali, vamos dizer, em disputa, né, com o povo de Israel ali, o pessoal da parte sul, então, né? E aí, então, criou essa rivalidade. É como se eles tivessem saído do original, né? Daquilo que realmente, como Deus fez, da forma como é o certo de se fazer, eles criaram a sua própria maneira de adoração, que às vezes é o que pode acontecer hoje. Eu quero desse jeito, para mim é bom assim, então vamos fazer assim. E não fazer conforme, né, a vontade de Deus, ou conforme a Bíblia diz, né? Eu, tirando um gancho do que vocês falaram, eu vejo que hoje nós temos muitos samaritanos. Por quê? Na época, os samaritanos construíram o seu próprio templo. Hoje não é diferente. A pessoa não concorda com a denominação, mas, da adventista surgiram muitas denominações. O pessoal que era adventista não concordou com a doutrina adventista, fundou a própria igreja. Mas eles não deixaram de ser filho de Deus. Eles continuam sendo filho de Deus e tem muitos salvos nessas igrejas. E na época que não era diferente, os samaritanos eram um povo excluído pelos judeus, tido como não filho de Deus, mas eles eram. A gente vai ver aqui que o testemunho de uma mulher samaritana converteu mais pessoas do que os próprios discípulos que eram judeus. Então hoje, no nosso meio, a gente tem que olhar que nós temos essa miscigenação na nossa cultura hoje, principalmente nós que vivemos no Brasil, é um país miscigenado, que misturou todas as culturas, afrodescendentes, nós temos, acho que é o país mais miscigenado. Mas todos são filhos de Deus. E nós podemos ter testemunhos de pessoas muito improváveis que aos nossos olhos
nós não damos valor, como os judeus não davam para os samaritanos, e a gente viu ali um bom testemunho de alguém que não era provável, né, no meio do judeu. Tem muita história aí sobre o povo samaritano, né? Vamos deixar de lição de casa, né? Porque daria aí uns 40 minutos a gente falando sobre a história ali. Tem muito mais detalhes aí, né? O povo ali de Israel, eles não queriam favor nenhum, não queriam contato, né? Eles faziam de tudo para passar até por longe ali, para não ter nem contato. Existia um preconceito. Olha lá. Pegando um gancho aqui do que o irmão falou, hoje cria-se, né, religiões que se adaptam aí o meu modo de viver, né? E aí, de repente, eu como cristã, será que eu não tenho esse preconceito? E aí, durante a lição, a gente vai entender que nós não devemos, né? Que por mais que as pessoas tenham outras práticas, a gente precisa mostrá-las, o assim diz o Senhor, né? Com amor. E não com preconceito. E foi o que ontem também nós ouvimos, né, no sermão de ontem, né? As Sim. pessoas têm a liberdade, né? Exatamente. De poder escolher, de mudar e de seguir, mas nada impede que todos sejamos, Sim. né? Nós, como filhos cristãos, de temos Deus. a obrigação de mostrarmos o caminho através da palavra de Deus, né? Mas não com O preconceito. que eu vi interessante aqui, se a gente for analisar, né, para quem estudou e analisou o sábado, eles não perderam a parte o quê? Financeira. Eles tinham negócios. Só que na hora de ter um contato, eles tinham rivalidade. É diferente nos nossos dias hoje? Não é. Porque quantas religiões nós temos aqui em Catanduva? Muitas. Temos negócios com todas? A maioria. Mas temos o preconceito, às vezes, de ir na casa de uma pessoa por causa disso, de ouvir uma conversa. Então, o preconceito continua até hoje. Então, nós vemos que a mesma forma que os samaritanos e os judeus tinham de negociar e tinham preconceito, talvez nós trazemos essa bagagem até hoje. Então a gente já entendeu aí um pouco desse contexto aí dos samaritanos, né? Do porquê dessa rivalidade, dessa hostilidade entre os povos ali. E isso se estendeu por muitos anos. E chegou até o tempo de Jesus. Só que Jesus não compartilhava dessa hostilidade. E aí agora então a gente começa a entrar diretamente aqui na lição. O verso para memorizar diz o seguinte: e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esta que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Isso está lá em João 4, no versículo 42, né? A gente vai entender aqui um pouquinho mais para frente sobre esse verso para memorizar, né, irmão Luiz? Vamos deixar lá para frente? Vamos deixar aqui um pouquinho para frente para a gente entender quem falou e por que falou esse verso. A gente vai voltar nele daqui a pouco. Então, aqui sobre o sábado, a gente já deu essa pincelada sobre o que era ali, né, a convivência e o porquê dessa rivalidade, então, entre o povo de Deus e os samaritanos ali, né? O povo da parte do norte ali. Acho que a gente tem mais alguma coisa para falar sobre o sábado? Só o finzinho que vai dar a introdução aí, né? O finzinho do sábado fala que nesse contexto que a gente estudou, João narra então o encontro de Jesus com a samaritana ali, junto ao poço, né? E aí a gente vai ver no decorrer da lição agora o que aconteceu nesse desfecho, né? Exatamente. O contexto do encontro. A primeira pergunta aqui, né, no domingo, ela fala assim: o que levou Jesus a atravessar Samaria? E aí eu coloquei aqui na minha resposta, né? Jesus queria evitar confrontos e tinha uma missão em Samaria. Como eu disse, aquele povo, eles faziam questão de dar o quê? A volta. Samaria era a rota mais perto. Mais melhor perto. Caminho, né? Era o melhor caminho. Mas eles preferiam andar mais. Eles preferiam viajar mais tempo e não passar por Samaria. Jesus fez exatamente o quê? Contrário. O contrário. Por quê? Ele tinha ali uma missão. Jesus sabia que ele ia encontrar na sua onisciência, ele sabia que ele ia encontrar aquela mulher. Ele tinha uma missão de encontrar alguém ali que ia ser um instrumento nas mãos do Senhor. E encontrar alguém aberto, né, a compreender e a aceitar, né? E aí a gente vai entender agora que não era uma pessoa
talvez uma pessoa que aos nossos olhos não seria ela, né? É Não interessante seria que essa pessoa ideal. Jesus não passou dali para encontrar com o prefeito da cidade, né? É, Ele passou dali para encontrar com a pessoa mais, vamos dizer assim, com a pessoa mais desprezada que tinha na cidade naquela época. Ela era uma mulher samaritana e não tinha uma boa reputação. Jamais um judeu procuraria um encontro. Aos nossos Aos olhos humanos, né? a gente via tudo que impedia de alguém estar ali, né? Conversando com ela, né? quando eu disse aqui que Jesus queria evitar confrontos, como assim Jesus queria evitar confrontos? Estava começando a surgir ali um ciúme, né? Surgiu ali um ciúme, por quê? Porque os discípulos de Jesus estavam o quê? Batizando mais do que quem? E os de João. Do que os de João Batista. E aí agora começa a rolar, olha que perigo, hein? Que perigo para a igreja de hoje. A gente precisa tomar cuidado, né? E aí entre o próprio povo de Deus começou a ter aquela rivalidade. Isso é uma janelinha aqui, né? Aproveitando a janela que a Sandra falou, infelizmente a gente tem isso no nosso meio hoje. Eu já fui do Ministério Pessoal, eu já cheguei a pedir para quem estava dando isso do bíblico, a pessoa não me passou isso do bíblico de ciúme, que o Ministério Pessoal fosse lá e batizasse a pessoa e levasse a fama de ter batizado a pessoa. Então, dentro do nosso meio adventista, hoje a gente tem essa rivalidade. Eu quero batizar mais pessoas, porque eu vou ter mais coroa, mais estrelas na minha coroa. Enquanto que o lema de Jesus aqui não é quem batiza mais, é trazer pessoas aos pés da cruz. Então nós temos que tomar cuidado. Ou seja, colocou bem isso. Nós hoje talvez não disputamos entre, né, os discípulos de Jesus, os discípulos de João Batista, mas de repente a gente corre o risco de escola sabatina está disputando com o diaconato, disputando com o ministério pessoal, e aí a gente precisa ter na nossa mente que nós somos uma igreja, um só. Estudando, falando a respeito dessa rivalidade, desses ciúmes, os fariseus, na verdade, eles aproveitaram um pouco dessa rixa entre um outro, realmente, para criar um conflito, para que o trabalho fosse, né, não fosse bem feito. Então, a gente vê esse aproveitamento também de realmente querer criar, e às vezes a gente na igreja, às vezes a gente não ajuda, mas a gente acaba atrapalhando e ajudando essa rivalidade também, né, e atrapalhando o trabalho a ser feito. E a gente sabe que quem está por trás de tudo isso é Satanás. É Satanás. Então, quando a gente se deixa levar pelo ciúme, nós estamos sendo instrumento nas mãos do inimigo para atrapalhar o trabalho, como a Sandra falou. A gente teve aqui uma programação maravilhosa. Por quê? Porque se uniram todos os departamentos. Se um departamento quiser fazer sozinho e os demais tiverem ciúmes, nada sai perfeito. Não acontece. E quando o ciúme existe, porque o ciúme surgiu aonde? No céu. No céu. Satanás teve ciúme e surgiu a primeira rebelião. Quando nós, dentro da nossa esfera, seja você um adventista ou não, se surgir ciúme na sua família ou dentro da sua igreja, esteja certo, você está sendo instrumento nas mãos de Satanás. Vou pegar um gancho aqui, o irmão Luiz falou aqui que nós ontem nos unimos aqui numa programação. Se você não viu, vai lá no Adventistas Catanduva, Musical Adoradores. Assiste lá que você vai entender. Toda a igreja envolvida no musical e para honra e glória de Deus foi uma bênção, né? Recebemos muitas pessoas aqui na igreja e para honra e glória de Deus foi muito bom. Então a igreja precisa trabalhar assim, unida. Todos os departamentos juntos num único foco, que é levar o amor de Jesus e levar pessoas para o céu. E aí, então, Jesus nos dá agora aqui uma lição. Porque ele foi para o embate, ele foi lá falar, não, peraí, mas esses aqui são os meus seguidores, né? Ele não usou disso, pelo contrário, Jesus preferiu fazer o quê? Retirar-se calmamente, aí para evitar esse confronto, essa ciumeira, então ele retirou, mas ele falou assim, eu vou aproveitar então desse momento, nós vamos sair daqui, né? Estamos indo para outra cidade, vamos passar por Samaria, porque eu tenho uma missão ali, então... E quantos frutos deu isso, né, Sandra? Em uma cidade inteira, a gente vai entender. Algo que poderia ter se tornado numa rivalidade, uma briga, mas por isso que nós temos que seguir sempre o exemplo de Jesus. Nunca confrontar o inimigo. Se a gente for olhar lá quando Jesus foi levado para o deserto antes de começar o seu ministério, ele nunca confrontou o inimigo. Ele dizia, cala-te. E isso nós devemos fazer. Como Jesus fez aqui, esse é um exemplo a nós para seguirmos. Agora o encontro. Jesus agora, então, ele está ali num poço, né? Ele chega ali com os discípulos, ele pede para que os discípulos, então,
vá até a cidade. Não foi coincidência, eu não acredito. Ele falou assim, eu preciso ficar sozinho, porque eu tenho algo a fazer aqui, e tem coisas que a gente tem que fazer, né, sozinhos ali. E aí Jesus agora pede para que os discípulos vá até a cidade ali para buscar alimentos, para comprar alimento, e Jesus fica ali sentadinho à espera de alguém que ia chegar. A palavra de Deus nos diz aqui que era por volta ali do meio-dia, era horário de almoço. Imagina aí o sol quente, né? Não era um horário comum para que alguém fosse ali buscar água, mas ali tinha alguém que ia justamente esse horário. Por quê que ela ia justamente nesse horário? Vamos começar por aí. Então, como a gente falou no começo da lição, ela era mulher, ela era samaritana e a vida dela não era recomendável, né? Não é uma boa reputação. Não é isso, uma boa reputação. Então, por que o horário desse meio-dia, o sol quente? Porque para ela, naquele momento, quem que vai num poço, no sol quente, meio-dia buscar água? Geralmente a gente vai pela manhãzinha, o sol está menos, ou no finalzinho da tarde. Então, o que ela pensou, já que ninguém me aceita e eu sou rejeitada, excluída, então eu vou nesse horário que ali eu não vou encontrar ninguém. Assim eu posso ir lá pegar minha água tranquilamente, né? Aproveitando o gancho que a Simone falou, da mesma forma que Jesus se retirou para evitar confronto, ela fazia isso também para evitar confronto. Exatamente. Porque certamente, se ela fosse de manhã ou à tarde, ela seria o quê? Zombada, seria xingalhada das outras mulheres, né? Que se diziam né? santinhas, vamos dizer assim, né? Ou até apedrejada. Mas ela não, para evitar confronto, ela ia nesse horário. E isso para ela gerou o quê? Muitas bênçãos, né? Porque ela encontrou com verdadeira fonte de água viva, né? De água viva. A lição aqui, o nosso guia, ele traz um paralelo com um outro personagem, que também teve um encontro com Jesus. Essa mulher se escondia à luz do dia. Olha que interessante. Isso. Ela se escondia à luz do dia, ou seja, ao meio-dia era um horário que ela poderia se esconder, porque ninguém estaria ali. Ela fugia desse encontro porque ela era destratada, ela era talvez humilhada, né? Rejeitada. E não existe algo que dói mais no ser humano do que rejeição. E aí, então, essa mulher, ela ia ali escondida à luz do dia e teve ali esse encontro com Jesus. A lição nos traz um outro personagem que também teve um encontro com Jesus, escondido, só que o oposto. Na calada da noite. Quem era o personagem? Nicodemos, né? Nicodemos. E aí, então, por que a lição trouxe Nicodemos aí em paralelo junto com essa mulher? Primeiro, por conta disso. Um foi escondido ao meio-dia, o outro vai escondido à noite. Mas a diferença entre eles era imensa. A Simone já falou aqui sobre a má reputação dessa mulher, da mulher samaritana. Mulher, má reputação, muito provavelmente nível social, né? Não era uma mulher com dinheiro. Do outro lado nós tínhamos quem? Nicodemos. Como era Nicodemos, irmão Luiz? Nicodemos era, digamos assim, um dos, se fosse hoje trazer para nossa, seria o primeiro ancião da igreja, né? Ou até mais, talvez isso, um presidente de associação. Um chefe de Estado. Porque diz a Bíblia que ele era muito importante, um membro do Sinédrio muito importante. O Sinédrio, na época, tinha poder de julgar, né? Portanto, que Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Só que eu vi aqui o paralelo, como você colocou, a diferença social em ambos era grande, mas espiritualmente os dois eram pobres. Os dois precisavam da mesma fonte de água viva. Da fonte de água viva. Por que eu quis falar sobre essa diferença social entre eles? Para dizer que Jesus quer a todos nós. Independente da nossa classe social, se nós temos uma situação importante, se nós somos rejeitados, Jesus, ele nos alcança, ele está à nossa disposição de braços abertos, esperando que a gente corra de encontro a ele, porque ele quer nos dar o quê? Essa água maravilhosa, que é fonte de vida. Então, assim, como Jesus é maravilhoso, ele não faz distinção de pessoas, ele não tem preconceito. Você falando aqui agora me veio à mente uma coisa. Quantas pessoas Nicodemos converteu imediatamente? A Bíblia não narra nenhum. Que ele saiu imediatamente ali, já no dia seguinte, e foi contar o que Jesus fez. Já a mulher não. Ela largou o cântaro e foi contar o que aconteceu. Olha a diferença.
Ambos precisavam, ambos receberam a mesma fonte. Só que a mulher foi... Imediatamente, né? Fugiu aqui o pensamento. Mas assim, junto ao poço, Jesus teve um encontro com essa mulher. Sim. E uma coisa interessante é que assim, Jesus sabia da vida dela, Jesus conhecia como Jesus conhece todas as coisas. Mas a maneira como ele se aproximou dela. Porque às vezes a gente vê as pessoas que precisam, que necessitam, a gente tem que saber como se aproximar e o que falar e como falar. Então a gente vê que Jesus primeiro ele pede, o que ela foi buscar ali? Água, ele estava com sede, então ele pediu água. Ali ele já iniciou um diálogo. Então aos poucos ele foi conversando com ela e conquistando a confiança dela também, para que ele pudesse então chegar ao ponto certo, ao ponto final, né? Jesus é didático. A grande realidade é essa. Você quer se espelhar em alguém? Se espelha em Jesus. Não tem erro. Fixa teus olhos no mestre, porque não tem erro. Ele usa de estratégias diferentes para alcançar as pessoas. A gente comentou aqui que os samaritanos, eles não queriam, ou melhor, que o povo ali de Israel, eles não queriam assunto com os samaritanos, e vice-versa. Vamos dizer assim, né? Se Jesus oferecesse ali no desejado de todas as nações, diz o seguinte, se Jesus oferecesse uma gentileza, ele poderia ser o quê? Rejeitado. Então, talvez se ele já chegasse falando assim, ó, não precisa pegar água não, porque eu vou te oferecer a água aqui, diretamente. Jesus, ele fez o contrário. Ele pediu a ela a água. Ele, fonte de água viva, agora ele quer criar o quê? Ele quer despertar o quê naquela mulher? Confiança. Aproveitando o que você falou, Sandra, eu vejo para nós hoje, nos nossos dias, muitas vezes nós chegamos para falar de Jesus para as pessoas, nós chegamos impondo com a Bíblia na mão, mostrando que nós sabemos mais do que ela. Jesus não, ele foi humilde. Ele sendo o doador da vida, ele chegou pedindo vida, porque a água é vida. Ele chegou pedindo vida para ela. E muitas vezes nós não temos essa humildade de ouvir as pessoas primeiro. Às vezes tem pessoas que batem na nossa porta, assim como nós fazemos, oferecendo um estudo bíblico para nós. Será que nós temos parado para ouvir essas pessoas? Primeiro, nós não temos feito isso. Jesus ouviu primeiro ela. Às vezes nem atendemos. Às vezes a gente finge que não está em casa, né? E aí talvez a gente perde a oportunidade de evangelizar. Falar também. Uma coisa com essa mulher, o que Jesus queria fazer. O seu Luiz mesmo já trabalhou, né, com a terra, para que as coisas nasçam, para que dê algo na terra, o que é que precisa ser feito? Precisa ter o preparo da terra, para que você possa jogar a semente e assim frutificar. E aqui era o que Jesus estava fazendo. O coração daquela mulher precisava ser preparado, então, para também receber essa água viva, essa semente do Evangelho, né? Se você tem a lição, ó, aqui na ilustração da lição, a gente tem um coração. O que o coração está sendo feito aqui? Está sendo esvaziado. Eu coloquei esse coração como um regador. Também, né? Como um regador. Ele recebe e distribui. Muito interessante. Mais alguma coisa aqui sobre a segunda que a gente pode falar? Ó, Jesus foi de... a mulher ficou surpresa. Vamos dizer assim. Como podia um judeu estar ali pedindo, né, um favor para ela, pedindo a água? E aí, então, ela ficou surpresa, né, com essa fala de Jesus aqui. E aí a lição diz também o seguinte, em resposta a essa surpresa aí da mulher samaritana, né, em um judeu estar ali pedindo um favor, Jesus foi direto ao ponto. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria o quê? Água viva. Então, a resposta ali, né, da mulher, ela foi semelhante a Nicodemos. Está trazendo de novo a história, o paralelo de Nicodemos mais uma vez. Porque quando Jesus tem esse encontro com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos que ele precisava fazer o quê? Nascer de novo. E ele não entendeu. Porque ele levou de forma o quê? Literal. Literal. Como pode eu, então, voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer ali, que ele estava falando do quê? Do espiritual. E mais uma vez a mulher não estava entendendo, mas espera um pouco, como assim? Você não tem nem como pegar água? Como que você vai me dar
vai me dar algo? Eu não tô, né? E aí, então, é interessante como muitas vezes a gente não entende o que Jesus fala pra gente ali, né? De forma espiritual. Ela fala assim, ó, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Né? E aí, então, eles precisavam do quê? De uma experiência de conversão. E aí, é o que a gente fala todos os dias, porque quando a gente fala em se converter, a gente fala assim, mas espera, eu já sou da igreja, eu já me converti, eu já sou um membro batizado da minha igreja. Eu preciso te dizer que conversão é algo diário. É um exercício diário. A gente se converte todos os dias na comunhão com o Senhor, no estudo da palavra, obedecendo, porque estudar e não obedecer também não adianta. A gente precisa entender e colocar em prática nas nossas vidas e ter essa conversão. Assim como Nicodemos precisava dessa conversão, entender o que Jesus estava falando, a mulher samaritana ali também, ela precisava dessa experiência de conversão, né? Dessa mudança completa e total na vida, Completa né? e total. Mais alguma coisa a gente tem para falar aqui sobre o segundo tempo? Voa lá. Viu, Simone? 18 minutos só. Sempre a Nosso gente acha que é tempo bastante. passa rápido. Eu vou terminar só falando aqui, ó. A água é necessária para a vida. Os seres humanos, eles não conseguem existir sem ela. Por isso Jesus usa essa fonte de água viva, porque ele é a fonte. A gente também não consegue existir sem Jesus. Não podemos ficar Não sem essa podemos, água, né? exatamente. Agora vamos aqui então para terça-feira, né? Terça-feira. Senhor, me dê dessa água. Aquela mulher, quando Jesus, ela ainda continuava ali, acho que não entendendo. Ele fala, se eu te der desta água, você nunca mais vai ter sede. Nós falamos aqui que ela ia ali ao meio-dia, porque ela não queria ter esse encontro com as pessoas, aqueles encontros faziam mal para ela. Então ela já pensa no quê? De resolver o problema dela ali naquele momento, né? De não ter mais aquele encontro, né? Interessante é que o poço era pertinho, né? Então, Era 1 quilômetro. 1 quilômetro hoje é facinho, né? Mas a pé 1 quilômetro, com 2 cantos, normalmente a pessoa levava 2 cantos nas costas, né? Para aproveitar a viagem. Você imagina dar 1 quilômetro carregando água nas costas, né? E normalmente não era um caminho plano, muito tortuoso, subidas e descidas. Ela pensou, dá-me dessa água que eu não preciso mais ter essa preocupação, né? Até o momento ela não tinha entendido a verdadeira água que Jesus queria dar para ela ainda, né? na verdade, ali o maior problema dela não era nem essa parte física, né? Do cansaço em si, Era o de confronto, andar. né? Era o confronto, era o que fazia mal ali para ela, né? Essa rejeição, né? Das pessoas ali era o que fazia mais mal ali a ela do que o trabalho em si ali, né? O que mais a gente tem para falar sobre dar essa água? Que a gente falou sobre ambos ali entenderam os termos físicos da história, né? Tanto Nicodemos quanto ali a mulher samaritana, mas Jesus ali estava falando ali espiritualmente, né? Agora, quando ela fala, então me dá dessa água, Jesus vai falar algo ali para ela que vai mexer com ela, para que ela entendesse de uma vez por todas com quem ela estava falando. Mas aqui também na lição vem tratando dos textos lá de Ezequiel, né? Do capítulo 36 lá que fala a questão do novo coração, né? Então era essa transformação que Jesus queria na vida dela ter um novo coração, ter uma vida renovada. Então era essa água viva que Jesus queria dar para ela, porque ela tendo a vida transformada e renovada para ela, né? Ela ia poder viver, né? Novamente. Ela poderia estar sentindo essa transformação. Então, Jesus queria dar isso. Foi aos poucos conversando com ela, preparando o terreno do coração dela para que ela fosse convicta de quem era que estava ali falando com ela, aceitando e tendo sua vida totalmente renovada e transformada, tendo um novo coração, que é o que ele quer fazer também, né? A cada dia conosco, né? Dando-nos esse novo coração. O Senhor tem preconceito com o pecador? Não tem. Não. O Senhor ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E aí agora então, quando ela fala, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, Jesus muda. E a lição diz assim, ele muda abruptamente o rumo
da conversa ali, como a gente fala, né? Mudou o rumo da conversa. E ele faz um pedido para aquela mulher, irmão Luiz. Qual foi o pedido? É interessante que ela vinha ali por causa dos seus problemas. A princípio, quando Jesus oferece a água, ela meio que entendeu que era água física. Mas quando Jesus toca, vai, busca seu marido e volta, ela viu onde era a sede que ela tinha. Aí ela descobriu qual era a sede que Jesus queria matar. Ela viu que o que faltava nela era algo muito além da água física, né? O que acontece? Quando você tem um encontro com Jesus, você não vai conseguir manter aquela vida ali. Ele pede para que você se transforme. Ele constrange a gente à transformação. Ah, então eu nunca mais vou pecar? Não, você vai pecar. Não porque você quer, você vai escorregar porque você é humano. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai acabar pecando. Mas é nítido como naturalmente você é constrangido pelo amor que você deve mudar de vida. E era isso que Jesus queria dizer para aquela mulher. Quando ele cita ali, né, vai lá e busca o seu marido, é porque na verdade ela não tinha marido. E aí ele fala assim, ó, você não quer ir buscar porque você não tem. E no primeiro momento ela tentou até fugir Ela da mudou o assunto, situação. né? Ela quis mudar a situação, né? Quando Jesus fala e pede para ela buscar o marido, né? Então ela tenta mudar e não. Vamos explicar aqui, né, que de repente fala assim, mas espera um pouco, é pecado não ter marido? Isso mesmo, é verdade. Não é essa a questão. A questão é que ela era amante, vamos dizer assim, Ela né? tinha tido Tinha vários, né? outros, né? E o que ela estava, Jesus fala assim, é verdade. E, inclusive, o que você nós. está agora não, nem é o seu marido, né? Ou seja, ela estava vivendo ali uma vida de pecado. Por isso a palavra de Deus, e aqui o nosso guia, vem falando que ela tinha uma má reputação. Era por isso que ela sofria aí, então, esse preconceito, né? Então, agora, Jesus falando isso, ele fala isso para que ele para expor aquela mulher? Não. O seu objetivo era despertar a mulher para a necessidade urgente que ela tinha de receber da água viva. Amém. É Exatamente interessante isso. a gente ouvindo, né? A gente estuda a lição, mas ouvindo agora o comentário, a gente vê ideias novas, né? Se fosse eu, coloquei para mim, se fosse eu no lugar de Jesus confrontar a mulher, sabendo da vida dela como Jesus sabia, qual seria a minha atitude? Eu iria já expor o problema para a mulher, como a gente faz no dia a dia, né? Jesus não, Jesus faz uma pergunta para ela, para deixar ela mesmo Refletir. Jesus nunca mostra o problema. Ele faz com que a gente busque o nosso problema. Se a gente for olhar todas as ações de Jesus, é assim. Por que ele mandou ela? Vai, busca teu marido. Ele sabia que ela não tinha marido, mas ele queria que ela caísse em si e refletisse. E é essa pergunta que Jesus faz para nós hoje. Exatamente, porque naquele momento ainda ela não estava pronta para receber a água viva. Tinha água estagnada do pecado na vida. Então essa água, que nem o coração ali também, nesse sentido, precisava se esvaziar, Para né? receber água Para nova. poder receber essa água viva na vida dela. Mais uma vez eu tenho que dizer, como Jesus ele é didático, a gente precisa se espelhar em Jesus, né? Quando a gente quer ajudar alguém a encontrar o caminho, né? Não que nós sejamos juízes, né? Mas a gente pode ajudar algumas pessoas. E aí então a forma como Jesus chega para ajudar essa mulher é como o irmão Luiz falou. Ele faz com que ela faça essa reflexão e ela mesma entenda quem era Jesus e que ela precisava mudar. O último parágrafo da citação de Ellen White aí, se a gente for olhar, trazendo para os nossos dias hoje, eu vou ler o parágrafo para a gente falar. Ó. Diz aqui, ó, antes que aquele coração pudesse receber a dádiva que Cristo ansiava lhe conceder, seria preciso que fosse levado a reconhecer seu pecado e seu Salvador. E hoje não é diferente. O que você tem com uma pessoa que é viciada em droga? Ele só consegue ser curado se ele reconhecer que ele precisa de ajuda. Aí ele vai num centro de recuperação. E o pecador é a mesma coisa. Se eu não reconhecer que eu sou pecador, Jesus disse, eu vim. Por que os fariseus da época não conseguiram a bênção de Jesus? Porque eles achavam que eles eram santos. Já e hoje, em nossos dias, muitos de nós, como foi falado no começo aqui, eu sou adventista, eu já não preciso mais de salvação. Nós achamos que somos santos. Não. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso dessa água viva. Quando a gente vai aqui na quarta-feira, diz o seguinte, aqui no comecinho, a luz era ofuscante demais para ser vista diretamente. E embora a mulher reconheça Jesus como profeta, ela volta a fugir do assunto. Ela volta a fugir do assunto. Agora ela vai para um outro, parece que
tentando sair de novo ali para Fugir, Se esquivar, né? se esquivar. E aí, então, agora ela vai fazer outra pergunta. Mas espera um pouco. Vai falar sobre o quê? Sobre a adoração. Né? De onde que deveria ser feita a adoração, né? E aí Jesus, né? Mais uma vez Jesus fala, não, o que Nem num importa lugar, é nem que no outro. nem num lugar, nem em outro. Discussão, Vai chegar o dia e já chegou o momento em que os verdadeiros adoradores me adorarão como? em espírito, Em e em espírito verdade. e em verdade. E aí agora, então, parece que acontece o quê? Aí desperta. Parece que deu Vira uma chavinha, né? virou uma chave naquela mulher, né? Parece que despertou alguma coisa nela. Aquela mulher parece que agora recebeu aquela luz. E aí que está a diferença nessa mulher, que deixa a gente assim encantado e traz para nós uma lição muito grande. Aquela mulher guardou aquilo para ela? Não. Aquela mulher simplesmente foi para casa, entendeu a situação? Não. Aquela mulher disse que ela saiu correndo para contar, né, o que tinha acontecido. Ô, Sandra, e tem um detalhe aqui que diz que ela nem levou os cântaros, né? Por quê? Ela ia voltar. Entende como as nossas necessidades desse mundo parece que ficam para trás Diante quando a gente entende o que é realmente Jesus, quem é, o que realmente é mais importante, que é né? mais importante. Completando o que a Simone falou, que ela deixou o cântaro para trás, porque ela viu que a sede física era menor do que a sede espiritual. Exatamente. O que importava mais para ela era Jesus mais do que a água. E muitas vezes nós temos colocado muitas coisas na frente do que nós realmente precisamos. Então, aí Jesus se revela para ela. Como a gente falou no começo, se Jesus chegasse lá, olha, eu sou o Cristo, eu sou Jesus, que ela ia, né, fazer? Mas como ele foi preparando o coração dela, aí no momento que ele se revela, aí ela aceitou com alegria e falou aqui, né? Com tanta certeza e convicção ela aceitou e entendeu que uma alegria tão grande que ela não guardou só para ela, né? Ela saiu correndo e foi levar os outros, né? A lição traz uma outra coisa, um detalhe aqui muito importante dessa história, irmão Luiz. Nós falamos aqui, foi falado aqui no começo, de como a mulher era diminuída, vamos dizer assim. A mulher não tinha muita voz, não tinha, né? Participação, nada, Até né? hoje ainda a gente sofre isso, infelizmente, nós sofremos esse preconceito, mas em todos os 4 evangelhos, essa foi a única vez antes do julgamento de Jesus que Jesus diz claramente a alguém que ele era quem? Messias. O Messias. Para uma uma mulher de má reputação, uma mulher rejeitada. Jesus nos ama, independente da nossa condição. E aí agora Jesus diz para essa mulher que ele era o Messias. Entre os 4 evangelhos foi a única vez, né, que ele diz claramente a alguém: eu sou o Messias. E uma coisa, Pode falar, Simone. uma coisa interessante na vida da mulher que ela experimentou o desejo. Jesus falou da água, então ela desejou dessa água. Aí ela foi sendo convicta com relação àquilo que Jesus estava falando, né? Aí ela tomou uma decisão. Olha só como é um passo de cada vez. E depois da sua decisão, ela partiu para a ação. É o que nós devemos, né? Entender, aceitar e aí também partir para a ação. Levar também a mensagem, né? Prática, assim como ela fez a prática dela ter levado essa mensagem aos seus companheiros lá, né? Ao seu povo também. Aqui no rodapé da nossa lição, você às vezes não estuda a lição, mas está participando com a gente, ela vem dizendo, né, que porque essa história, né, nos leva a raciocinar que os evangelhos precisam quebrar barreiras. Então os evangelhos, eu particularmente, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu era católico, meu avô sempre foi católico, me deu o Novo Testamento só. Eu tenho até hoje guardado, eu falei, lembrança do meu avô. E eu comecei a estudar os evangelhos. Eu sou apaixonado pelos evangelhos, porque conta a história de Jesus. Se você quer aprender mais sobre Jesus, você estuda os 4 evangelhos. Tem tudo que Jesus fez, né, desde o seu nascimento até a sua morte e assunção ao céu. E aí ele mostra que Jesus veio para quebrar barreiras. E muitos anos depois, hoje ainda nós temos barreiras. Então quando nós vamos ao evangelho, por isso que você deve estudar os evangelhos. Por quê? Ver como Jesus fez para que nós possamos fazer também. Quebrar barreiras. Jesus mostrou que a pessoa que ele quer levar para o céu, como a Sandra falou, não é o doutor, não é o advogado, é aquela pessoa que está lá no mais fundo dos poços. Ele veio buscar aquela pessoa. E por que nós, como condutores, não vamos lá buscar também? Pelo preconceito.
Nós vamos buscar aonde o status nos convém, mas nós devemos ir ao lugar onde menos nos convém, porque é lá que estão os escolhidos de Deus. E aí agora a história nos conta que os discípulos chegaram e interromperam aí essa conversa. E agora, então, os discípulos ali não entenderam, devem não ter entendido nada. Ué, como assim Jesus aqui conversando com essa mulher, né? E agora, então, essa mulher sai correndo e... Ontem eu estava assistindo um episódio aí de The Chosen, né? Não sei se é assim que pronuncia, desse encontro, e aí eu fico imaginando como foi aquilo, e aquela mulher saindo correndo, feliz, para contar para as outras pessoas. E agora, então, essa mulher volta para a cidade e ela fala sobre tudo que aconteceu ali, e ela diz, aquela mulher que se escondia, irmão Luiz, aquela mulher rejeitada, Simone, agora ela vai para a cidade sem pensar em nada. Agora ela já não quer mais se esconder, ela quer falar sobre Agora o ela quer Messias. se mostrar, né? Que A coisa! mensagem. Agora ela tem alegria de falar de Eu sei que o nosso tempo é Jesus. curto, eu só vou dar uma pontilhada aqui que eu fiquei analisando no que você falou aí, eu já tinha analisado. Se ela era zombada pelas outras mulheres ou até pelos outros homens, né? Como que eles ouviram ela e escutaram ela e seguiram ela? Né? Como que a providência divina, ela age quando você se dispõe? Porque ela se dispôs a ir e contar, a se expor, vamos dizer assim, né? Ela se expôs perante a sociedade. E aquelas pessoas que até então a rejeitavam, ouviram ela e foram, seguiram ela. Porque diz que a cidade foi toda. Ela teve muita convicção naquilo que ela estava falando. Ela, eu não sei como explicar em palavras ali o que ela devia mostrar através das falas, né, desse encontro, que ela convenceu as pessoas. E as pessoas foram até Jesus. E aí vem o nosso verso para memorizar. Vou falar mais uma vez o nosso verso para memorizar. Mais uma vez. Está lá em João 4. Guarda esse verso. João 4, versículo 42. Agora... vem o contexto do nosso verso. E diziam à mulher, ou seja, o povo da cidade agora começaram a falar. Agora, não é mais por causa do que você falou que nós cremos. Mas... Ela os convenceu a ir lá ouvir a Jesus ver, né? e ver com os próprios olhos. Nós, como cristãos, nós temos convencido as pessoas a irem até Jesus? Será que o que eu falo faz com que as pessoas sintam o desejo, a vontade de conhecer esse Jesus? Por eles mesmos, né? O testemunho dos samaritanos e o testemunho da Sandra, da Simone, do irmão Luiz. O que eu quero dizer com isso é que dá tempo da gente mudar. A gente precisa refletir a Jesus, o brilho de Jesus. As pessoas precisam ver em nós pessoas diferentes. E agora, então, eles dizem, não é mais pelo que você falou, viu, Simone? Viu, irmão Luiz? Não é mais pelo que vocês estão falando, mas é pelo que eu estou estudando, pelo que eu estou conhecendo de Jesus. Agora eu acredito que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Né? Então, assim, a gente precisa também dar esse testemunho, levar as pessoas aos pés de Cristo, assim como essa mulher levou. Uma mulher de má reputação, uma mulher que ninguém depositaria talvez confiança, né? Credibilidade. Jesus transforma as pessoas e Jesus usa quem Ele quer. E Jesus foi ali porque Ele queria usar aquela mulher, mudar a vida dela e usar aquela mulher. E aí diz ali, então, que a cidade, então, agora começou a acreditar, foi convertida ali, né? Acreditando ali no Messias. Que testemunho, irmãos. Que testemunho. Qual é o nosso testemunho diante de tudo aquilo que nós estamos falando aqui? Tem tanta história, tem tanto aprendizado. Nós poderíamos ficar aqui durante horas falando sobre esse testemunho dessa mulher, especialmente dessa mulher. Mas a nossa lição está terminando. E eu quero deixar aí de lição de casa para você. Além de você estudar aí mais um pouquinho sobre a história dos samaritanos, vai novamente, porque como o irmão Luiz falou, a gente estuda e chega aqui e a gente vê outras coisas. Se você for pegar a tua Bíblia agora e estudar, eu duvido que você não enxergue outras lições. Eu duvido, porque a palavra de Deus, ela se renova todas as vezes que a gente para, inspirado pelo Espírito Santo, para estudar a palavra de Deus. E a gente, então, aqui está terminando. Eu quero pedir para a Simone deixar aí as suas palavras finais, Simone. Considerações finais.
Essa lição foi muito importante mesmo. E o que Jesus quer fazer conosco é transformar a nossa vida e transformar o nosso coração, né? E o que eu quero deixar assim, vocês vão ler, vão ouvir essa lição, vão aprender um pouco mais dessa história, né, dos samaritanos e o testemunho dessa mulher. E que você faça igual os companheiros dela, não fique só aqui ouvindo e aprendendo como nós estamos falando. Venha, né? Venha você mesmo, venha ver, venha aprender por você mesmo. O que Jesus pode, o que Jesus quer fazer na vida, na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Tenha sua própria experiência. Agora, não mais pelo que nós estamos falando aqui, mas pelo que você mesmo vai estudar. Irmão Luiz? Eu falo que você tem que fazer um pouco da samaritana também. Quando você está recebendo a luz, nós estamos aqui tentando passar um pouco da luz para você, através da Escola Sabatina, que você receba e seja essa fonte, assim como a mulher samaritana foi. Vá e conte aos seus concidadãos, para que eles possam vir e ver também, como a Simone comentou. Que nós possamos estar preparados para subir e habitar as mansões celestiais. Amém. Muito obrigada aqui aos meus amigos, representante aqui do diaconato da nossa igreja. Foi uma lição maravilhosa, tenho certeza que despertou em nós aí algumas reflexões. Eu quero terminar com uma frase que está falando aqui na quarta-feira. Jesus está interessado em qualquer pessoa solitária e que se sinta excluída e sozinha. Será que de repente eu estou falando para alguém, nós estamos falando aqui para alguém que está se sentindo solitário, excluído, alguém que talvez ache que já foi um caminho longo demais e que não dá mais tempo de voltar? Ainda dá tempo. Conhecer a palavra de Deus nos liberta. Então, eu convido você a continuar estudando e conhecendo a esse Jesus ao qual nós falamos aqui, nesse dia, nesse vídeo. A gente espera você na próxima lição. Que Deus te abençoe.